A tolerância, ela tá inserida na maneira que a gente se relaciona com outras pessoas. E antes de começar esse vídeo, eu queria te perguntar: você tem sido tolerante com as pessoas que você convive? E na minha opinião, tolerância é um requisito básico pra gente conviver em sociedade. Não é uma qualidade, nem nada disso. É uma coisa que todos devem ser, uma vez que a gente sabe que somos diferentes. E o que eu queria abordar aqui hoje é como ultimamente está sendo desafiador ter tolerância com as pessoas, principalmente com aquelas pessoas que a gente mais convive. Ser tolerante é, acima de tudo, aceitar que o outro é e pode ser diferente de você. Sabe aquela pontinha de irritação quando alguém faz algo que te incomoda? Então, isso é um sintoma da intolerância. E todo mundo já sentiu isso, todo mundo sente isso. Então, a intolerância, de uma certa maneira, ela está presente em todo mundo. E eu acho muito importante falar aqui que a intolerância que estamos abordando não é aquela da sociedade, né? Não é aquela que envolve a diversidade, diferença entre nós como indivíduos, mas sim aquela intolerância que está presente nos nossos relacionamentos. Primeiro, para entendermos a intolerância e curá-la dentro da gente, precisamos ver aonde que está a sua origem. Por que que a gente não é capaz de aceitar e nem de conviver com a diferença do outro? E nós temos 3 origens para a intolerância: o ego, mágoa, e a terceira é quando a gente se enxerga, quando a gente se vê no outro. A primeira causa é o ego, e como a gente sempre fala aqui, o ego, ele quer ser superior, quer ser o dono da verdade, quer ser o melhor, quer ter a razão. Então, quando alguém é diferente de você em qualquer aspecto, ele vai ficar ferido. Então, a intolerância, ela vai se manifestar. A segunda origem, a segunda causa da intolerância são mágoas, ressentimentos. E não são aquelas mágoas banais, superficiais. São aquelas que estão no nosso inconsciente, estão num aspecto muito mais profundo nosso que nos impedem de perdoar. E a falta de perdão gera a intolerância. E a terceira e última origem da intolerância, que pra mim é a mais interessante, é quando a gente se enxerga, quando a gente se vê no outro. E eu vou me usar como exemplo para explicar um pouquinho melhor. Eu sou uma pessoa que não lida muito bem com grosseria e arrogância. Quando alguém é grosseiro, arrogante comigo, com outra pessoa, me faz muito mal. E eu tô aprendendo a lidar com isso. E ao longo do tempo eu fui percebendo que se aquilo me incomodava muito, era como se fosse um sinalzinho de alerta para uma sombra minha que eu precisava curar. Então é como se a intolerância que eu tinha de um comportamento do outro esbarrava em alguma sombra minha. Então percebe que quando a gente se conhece, quando a gente se entende, fica muito mais fácil a gente aceitar e ter tolerância pelo outro. Então quando falamos aqui que a cura está somente em você, é verdade, porque só você pode aprender a lidar com o seu ego, só você pode praticar o perdão e só você pode curar a si mesmo. A intolerância é um problema que está muito mais em nós do que no outro. E o ponto aqui não é aceitar relacionamentos tóxicos, comportamentos que você não concorde, não é isso. É te ajudar a entender que a diferença entre a intolerância, a tolerância e a empatia é a compaixão. Porque é muito mais fácil a gente ter empatia por uma pessoa que a gente não conhece, por alguém que a gente vê na rua ou na televisão que esteja passando por um momento difícil, do que com a nossa família, com os nossos amigos mais próximos, porque a gente conhece os defeitos, a gente convive com as dificuldades dessa pessoa. E o convite que eu tô te fazendo aqui hoje é você ser mais tolerante com as pessoas que você mais convive, com as pessoas que você mais ama, porque a intolerância, ela se manifesta, na maioria das vezes, com as pessoas que a gente mais ama. A cura da intolerância é a aceitação e o se colocar no lugar do outro. E só você pode fazer isso.